Shalom, shalom! Eu voltei, graças a Deus. Meninas, 2 meses separam o meu último vídeo e o único, diga-se de passagem, deste aqui. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu preciso ser honesta com vocês, porque eu sou honesta comigo mesma. E uma das coisas que a gente faz com muita frequência é utilizar as circunstâncias da nossa vida para justificar a nossa permanência na nossa zona de conforto. E foi justamente isso que aconteceu nesse período de 2 meses que eu fiquei afastada aqui do canal, porque eu estava deixando algo, inclusive esse algo é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu estava deixando com que ele me mantivesse nessa zona de conforto, tá? Hoje nós vamos falar sobre o medo. Olha aí, quem nunca sentiu medo, né? E se tratando de uma maternidade atípica, como dizer que nunca sentiu medo na vida, né? E o medo nada mais é do que uma tentativa, né? Uma reação ilógica do nosso cérebro de nos proteger. Ele nasce diante de experiências que a gente vai vivendo ao longo da vida e que, de certa forma, nos coloca numa zona de perigo, né? O medo, ele nos prepara para fugir ou para lutar contra aquela situação que, teoricamente, soa perigosa, né? O medo, ele vem para nossa mente através dos nossos sentidos. Então, eu posso dizer aqui que o medo, ele é aprendido. Nós não nascemos com ele não é uma emoção inata, né? E por muito tempo eu deixei que esse sentimento dominasse muitas áreas da minha vida, inclusive esta, né, de me expor. Eu sempre tive um certo receio de me expor depois que eu comecei, por exemplo, a estudar, a desenvolver conhecimento, porque eu sempre tive a sensação que estar na internet, mostrar a cara, falar o que sabe, o que pensa, o que sente, poderia gerar nas pessoas a sensação de liberdade de poder opinar e acusar e criticar, né? Eu já vivi experiências como essa no passado. Eu tive uma página no Instagram onde eu falava sobre maternidade quando meu filho nasceu, o segundo filho nasceu. Chegou a quase 10 mil seguidores na época. Tornou-se muito cansativo devido às demandas, né, do meu primeiro filho, devido à necessidade de atenção de um bebê em casa. E eu decidi que eu não iria mais manter aquela página porque as cobranças, elas eram irreais, sabe? Elas eram inalcançáveis. Não dava para eu dar conta naquele momento de alcançar a expectativa dos meus seguidores, digamos assim, do meu público naquela época. E eu não sei fingir nada, fingir o que eu sinto, fingir o que eu penso, o que eu acredito. Eu sou muito honesta comigo mesma, eu sou muito honesta com os meus princípios, com os meus valores, e isso fez com que eu me afastasse. Isso foi por volta de 2019, né? 2018. Não, 2019, porque Benjamin nasceu em 2018. Finalzinho de 2018. E ao longo da minha vida eu já experienciei muitas, mas muitas consequências ruins que o medo trouxe para minha vida. E eu, por exemplo, eu tirei habilitação em 2009 e fiquei até 2017 sem dirigir, porque eu vivi uma experiência ruim, quase sofri um acidente, quase atropelei pessoas, porque eu estava numa condição de saúde onde eu acabei tendo um desmaio enquanto dirigia, e depois disso eu fiquei muitíssimo tempo sem querer dirigir. Até que eu pude experimentar o que a palavra de Deus diz, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Meu pai adoeceu, eu era a única pessoa habilitada na família e que tinha disponibilidade de tempo para conduzi-lo às necessidades médicas dele. E neste período eu comecei a dirigir, ainda que com medo, né?
E foi assim que eu voltei a dirigir, na base da luta, na base do enfrentamento, na base da crença de que Deus era comigo e que eu precisava ajudar o meu pai naquele período. Não só isso, eu também fiz live por muito tempo no Facebook, até um dia que uma pessoa entrou lá me criticando e dizendo que eu estava mais preocupada com a minha estética do que com o que eu estava dizendo, e a live era dia de segunda-feira, era para falar de Jesus, era para falar sobre a palavra de Deus, era para alcançar vidas, alcançar almas. E aquilo, eu era nova convertida na época, aquilo soou para mim como uma flecha que atingiu meu coração. E eu acreditei que eu não estava preparada, que eu não podia estar ali naquele momento, porque eu estava sendo pedra de tropeço na vida daquelas pessoas. E aí eu parei, né? Acontece que hoje, numa condição completamente diferente, né, vivenciando um momento de vida completamente diferente, eu iniciei esse canal sob orientação do Senhor, sobre uma direção do Espírito Santo de Deus no meu coração, para que através da minha vida, através das minhas experiências, eu pudesse auxiliar, ajudar outras mães. Então, assim, o medo, ele rouba de nós a visão de futuro. O medo, ele rouba de nós aquilo que Deus tem preparado pra gente, porque por mais que Deus faça a parte dele, nós precisamos fazer a nossa parte. E eu sei, eu tenho plena convicção de que eu não estava fazendo a minha parte. Então a minha vinda até aqui é para gravar a primeira parte desse vídeo que fala sobre o medo. E eu quero trazer o medo como um impedidor de avanço, inclusive na sua maternidade, inclusive no processo de evolução do seu filho. O quanto que você, às vezes, impede o seu filho de evoluir, impede o seu filho de crescer, de desenvolver novas habilidades, por medo. Às vezes você mantém ele muito tempo dentro de casa, para que os vizinhos não vejam, não assistam ele tendo comportamentos inadequados, comportamentos disruptivos. Às vezes você deixa de viver experiências em família, deixa de viver experiências com amigos, de ir a parques, a shoppings, a cinemas, porque o seu filho tem um comportamento atípico. E o medo do julgamento, o medo da crítica, o medo do preconceito, da segregação faz com que você impeça o seu filho de desenvolver. Então, eu, na condição de alguém que tem 2 filhos atípicos e que já viveu essa experiência de maneira muito integral na minha primeira maternidade atípica, eu quero te ajudar através das minhas experiências, através daquilo que a palavra de Deus diz. Porque a palavra diz assim, olha, eu não te dei espírito de temor, espírito de medo, mas espírito de coragem. Você sabia que a nossa essência, a essência humana, ela é feita de 3 elementos básicos? De amor, equilíbrio e poder. Olha só, Deus nos deu poder na nossa essência. Deus nos deu equilíbrio na nossa essência. E Ele deu também aquilo que Ele é, amor. Então, assim, através do amor, do poder e do equilíbrio, nós podemos sim enfrentar esse algoz da nossa alma, esse algoz da nossa prosperidade, da nossa abundância, né? E lançar ele fora. Eu paralisei por muito tempo e não estive aqui neste lugar, inclusive diante de uma câmera, falando com pessoas que eu nunca nem vi na minha vida, com medo do que estes vídeos poderiam causar na minha vida, aonde que esses vídeos me levariam. Mas eu decidi que eu não vou viver mais prisioneira disso. Então é por isso que eu tô aqui. Quero te pedir mais uma vez um pouquinho de paciência comigo, porque a minha vida é super corrida. Terminando a faculdade, né, me formei no final do ano, 2 filhos com necessidades especiais, Benjamin especificamente, que demanda um pouco mais de atenção pela idade, pelas necessidades das múltiplas terapias que ele faz. Mas os meus compromissos com a igreja, né, com os estágios, com muitas outras coisas, como mãe, como esposa, como mulher,
Mas eu sei que de alguma forma eu posso contribuir com a sua vida. E é isso que eu quero fazer aqui, tá? Me aceitem de volta, porque eu quero toda terça-feira trazer um vídeo novo pra vocês. Ao menos uma vez na semana. No dia que Deus me permitir, eu trarei mais de um. Mas o próximo vídeo é a continuação desse daqui e a gente vai falar sobre as consequências do medo na nossa maternidade atípica. Um beijo e até o próximo vídeo.